Eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fatoração de polinômio, um assunto que é muito importante no ensino fundamental, que também vai ajudar bastante no ensino médio e, por incrível que pareça, quem vai cursar alguma área dentro das ciências exatas, você vai estudar cálculo diferencial integral. E esse assunto aqui, ele é muito importante para você que vai estudar cálculo. Então fique esperto, olha com atenção, que eu tenho certeza que você vai compreender o que nós vamos fazer agora. Vamos lá, fatoração. Entenda o seguinte, fatoração é uma palavra que vem de fator. E fator, na matemática, a gente associa a operação de multiplicação. Acompanhe aqui a multiplicação entre esses dois números, 10 vezes 3, cujo resultado é 30. Os elementos da multiplicação, ou seja, o 10 e o 3, são chamados de fator. E o resultado da multiplicação é chamado de produto. Você viu isso na aula sobre os produtos notáveis. Então veja que fatorar, a gente pode pensar assim, que fatorar é tornar alguma coisa em uma multiplicação. É você transformar em uma multiplicação. Ora, então a gente pode fazer isso com os números, tá? Transformar ele num produto em que os fatores são números primos, tá? A gente usa o processo de fatoração. E os polinômios também. Então veja, os principais para essas expressões algébricas, né, para os polinômios são o fator comum, o agrupamento, a diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Ainda tem mais dois, que é a soma e a diferença de dois cubos, que a gente vai ver numa próxima aula. Mas nessa de hoje vamos ver apenas esses casos. Então venha comigo. Bom, o fator comum vai ser assim. Você tem aqui, entenda que ax mais ay existe uma multiplicação entre essas letras, tá? Aqui. Não aparece a operação, é porque existe a multiplicação. Muito bem, então veja que existe duas multiplicações separadas por uma adição aqui. A vezes x e a vezes y. Perceba que falou em fator comum, então é um desses elementos da multiplicação. Então veja qual deles aparece nas duas multiplicações ao mesmo tempo. A gente nota que o a ele aparece nas duas multiplicações. Logo, quando isso acontece, nós vamos chamá-lo de fator comum. Fator comum. Vamos escrever isso aqui. Fator comum. Pronto. É o famoso fator comum. Aí o que a gente vai fazer para transformar essa adição numa multiplicação? Você vai colocar esse elemento comum, aqui nós vamos falar que ele vai ser colocado em evidência. Tá? Então vai ficar assim, esse fator comum, o a, vezes um parêntese. Faça logo essa estrutura, vai facilitar. Aí você vem e faz o seguinte, você vai ter que dividir essa expressão pelo fator comum. Ou seja, vai ser ax dividido por a. Aí a gente vai poder simplificar o a, vai sobrar o x. E a gente coloca aqui. Se a gente fizer o mesmo para cá, a vezes y dividido pelo fator comum a, vai simplificar o a e vai sobrar apenas o y. Aí a gente mantém o sinal, aqui mais, e põe o y. Pronto, eu transformei essa adição desses dois produtos numa multiplicação de dois fatores. Essa é a ideia da fatoração. Transformar numa multiplicação de dois ou mais fatores. Muito bem. O agrupamento, entenda que vai ser um processo de fatoração que você vai acabar usando a ideia aqui do fator comum duas vezes ou mais, tá? Então acompanhe aqui comigo. Por exemplo, se eu quisesse usar o fator comum, veja que para esses quatro elementos aqui a gente não tem um fator comum.
embora exista a multiplicação, ó, aqui, mas a gente não tem esse fator comum para os 4 elementos. Mas a gente consegue, aí ver o nome do processo. A gente pode agrupar elementos semelhantes. Então veja, olha, A vezes X, percebe que esse B vezes X tem um X também. E aqui a gente tem Y e o Y, ou seja, BY, e a gente agrupa com o AY. Aí olha só, você reescreve AX mais BY. Aí eu vou começar aqui pelo AY, não tem problema. AY mais BY igual. Agora sim, perceba aqui que aqui faltou o X, né? Aqui foi o BX. Ok. Muito bem. Agora olha só. Perceba que aqui o X ele aparece nessa multiplicação, tá? Não esqueça que aqui tem a multiplicação. Logo, ele vai ser o fator comum. Então, a gente pode colocar ele em evidência. X vezes parêntese. Se a gente fizer essa expressão dividida pelo fator comum, vai simplificar o X, sobra o A. Mais, divide essa expressão B vezes X, pelo fator comum, simplifica o X, sobra o B. Nesses dois termos, quem vai ser o fator comum? Veja que o Y ele aparece em ambas as multiplicações. Então ele é o fator comum, a gente pode colocá-lo em evidência, mas coloca o Y que multiplica parêntese. Se eu dividir essa expressão pelo Y, simplifica o Y, vai sobrar o A. Mas vou pegar essa expressão e dividir pelo fator comum, vai simplificar o Y, vai sobrar o B. Muito bem. Beleza. Agora olha só, analise essa expressão. Uma vez que a gente fez isso, olha como tem fator comum novamente. Ó. A expressão A mais B, ó, tem essa multiplicação, X vezes A mais B, e o Y vezes o A mais B. Então, o A mais B aparece novamente nas duas multiplicações. Então, ele é o fator comum. Aí, o que a gente pode fazer? Aqui do lado, colocar ele em evidência. A mais B é o fator comum que multiplica parêntese. É esse o processo. Se a gente fizer a simplificação, né, a divisão dessa expressão por essa, vai simplificar o A mais B, sobra o X. Mais, aqui o sinal, se eu simplificar, dividir, aliás, essa expressão pelo fator comum, vai simplificar o A mais B, sobrando o Y. Pronto. Essa é a resposta. Eu transformei essa expressão numa multiplicação de dois fatores, em que um deles é o A mais B e o outro é o X mais Y. Beleza. Assim funciona o agrupamento. Agora, a diferença de dois quadrados é o seguinte. Se você for olhar, por exemplo, essa expressão, a gente não tem fator comum aí. Tá? Aqui tem x ao quadrado e aqui nós temos o y ao quadrado. Bom, para esse tipo de expressão, você entenda uma coisa, a gente está falando em diferença, tá? Então, ó, diferença é resultado de uma subtração, tá? De dois quadrados, ou seja, de dois elementos que estão elevados ao quadrado. Ora, uma vez que a gente consegue fazer essa identificação, e como é que a gente vai fazer a fatoração? Presta bem atenção. Você vai calcular a raiz quadrada desse elemento, do primeiro, e a raiz quadrada do outro elemento, que é o y ao quadrado. Perceba uma coisa. Aqui, a raiz quadrada, o índice é 2, tá? O índice é 2. E não precisa de colocar. Mas existe a propriedade que a gente pode fazer essa simplificação, ó, do 2 com a raiz. E aqui, então, o cálculo dessa raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Muito bem. Esses elementos aqui, x e y, são eles que nós vamos colocar aqui.
E aí perceba, quando você tem essa diferença de dois quadrados, como é que você vai fazer? Você vai colocar dois parênteses separados pela multiplicação, já que você conseguiu identificar, existe a raiz quadrada, né? Então é uma diferença de dois quadrados. O primeiro elemento vai ser esse aqui, o x, e o outro elemento y. Aqui vai ser x e aqui vai ser y. Então você coloca esses dois parênteses, um com um sinal de mais e o outro com um sinal de menos. Ou vice-versa, não tem problema que seja primeiro o sinal de menos e depois o sinal de mais. Tá? Mas a gente coloca normalmente assim, mais e menos. Aí você coloca exatamente esses elementos aqui. Pronto. Você transformou essa expressão numa multiplicação de dois fatores, em que um deles é x mais y e o outro é x menos y. Muito bem. O próximo é o trinômio quadrado perfeito. Preste atenção no seguinte. Trinômio é porque são três termos. Tri, tá? O prefixo tri dá a ideia de 3. Quadrado perfeito é porque você vai conseguir transformar isso num quadrado da soma ou num quadrado da diferença, tá? Então vai ser esse trinômio, ó, são três elementos. Então você já desconfia, se tem três elementos, você já pode pensar no trinômio quadrado perfeito, tá? Ó, 4x ao quadrado, 4x e o 1. Três elementos. Muito bem. Veja que não tem um fator comum aqui para esses três elementos. Não dá para ser diferença de dois quadrados porque nem sinal de menos tem. E não tem só dois elementos. Tá? Então como é que a gente vai proceder quando você tem assim uma expressão com três elementos e você desconfia que é um trinômio quadrado perfeito? Para confirmar, você tem que fazer o seguinte. Você vai calcular a raiz quadrada desse primeiro elemento, ou seja, a raiz quadrada de 4x ao quadrado, e a raiz quadrada do último elemento. Ou seja, calcular a raiz quadrada de 1. Veja bem, a raiz quadrada de 4x ao quadrado você calcula assim. Primeiro a raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? E depois você calcula a raiz quadrada de x ao quadrado, que é exatamente aquela propriedade que nós usamos aqui em cima. Você pode simplificar o 2 com o índice da raiz. E aqui embaixo vai sobrar apenas o x. Ou seja, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. E a raiz quadrada de 1 é 1. Muito bem. O próximo passo para você confirmar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, presta bem atenção. Você vai multiplicar esses dois resultados que você encontrou, ou seja, o 2x vezes o 1. E não esqueça disso, tá? Onde normalmente a galera costuma errar. Multiplicar isso aqui pelo 2. Por 2. Faça isso, multiplica sempre por esse 2. E vê o resultado da expressão. Olha quanto vai dar. 2x vezes 1 é 2x e 2x vezes 2, 4x. Agora compara esse resultado aqui com o termo central. Não importa o sinal, tá? Se aqui for mais ou menos. Perceba que deu o mesmo elemento. Como deu o mesmo elemento, então você pode afirmar. Esse trinômio, essa expressão de três termos, vai ser um trinômio quadrado perfeito. Confirmou, tá? Se não der certo é porque não é um trinômio quadrado perfeito. E a forma de fatorar vai ser outra. Muito bem. E agora, quando você tem um trinômio quadrado perfeito, o que você vai fazer? Você vai colocar um parêntese e elevar o expoente 2, tá? É isso que você vai fazer. Essa é a forma fatorada de um trinômio. Esse sinal aqui, ele vai acompanhar esse sinal do elemento do meio. Tá? Como aqui é mais, então esse sinal também vai ser mais. Se aqui fosse menos, a gente colocaria um menos aqui. Certo? Vai acompanhar esse sinal aqui, sempre. Ora, aí quem vai ser os elementos que você vai colocar aqui? Justamente o cálculo das raízes que você fez. O 2x, olha lá, e o 1. Pronto. A forma fatorada do trinômio quadrado perfeito vai ser 2x mais 1 elevado ao quadrado. Uma outra forma, veja, se você usar a definição de potência, você pode pensar assim também, né? Para enxergar o produto, a multiplicação. Então, vai ser 2x mais 1, pode aparecer assim, 2x mais 1. É a mesma coisa. Certo? Muito bem. Espero que você tenha entendido, tá? Aqui
esses processos de fatoração, fator comum, agrupamento, diferença de dois quadrados, perdão, aqui, e o trinômio quadrado perfeito, tá? Não se preocupe que a gente vai gravar aulas fazendo exercício disso. Por enquanto eu quero só que você entenda o processo, tanto dos produtos notáveis quanto do processo de fatoração, tá certo? Eu agradeço a atenção de todos, peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares, tá? Para ajudar aqui a fortalecer o canal. Comente se você está gostando das nossas aulas, quiser dar alguma sugestão também. E aguarde que a gente vai trazer os outros dois processos de fatoração, que é a soma de dois cubos e a diferença de dois cubos, tá ok? Mais uma vez agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.